Olá, meu nome é David Aires e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os aparelhos de eletrocautério jato de plasma. Qual é a diferença? Será que a gente consegue realizar o mesmo protocolo com máquinas tão diferentes? Bom, a gente tem aqui o New Skin, que é um aparelho muito conhecido e hoje no mercado ele é um aparelho com Anvisa, tá? Então o New Skin ele tem a sua manopla, onde a gente vai fazer a acoplagem das ponteiras. O New Skin, o diferencial dele é que ele vem com uma ponteira para se trabalhar com fototerapia. A gente tem aqui a função do LED vermelho e através do LED vermelho a gente alcança uma profundidade de 690 nanômetros na pele. A associação do LED com os procedimentos de eletrocautério jato de plasma, eles são muito benéficos, porque a gente tem um resultado muito mais satisfatório quando a gente faz a associação da fototerapia, tanto durante como no pós, aproveitando cada uma das janelas que o organismo apresenta. Depois nós temos aqui um outro aparelho, bem conhecido também, que é o RU. O RU, hoje, ele ainda não tem Anvisa, por mais que a empresa sempre prometa que futuramente vai ter, um registro da Anvisa, hoje ele ainda não tem um registro da Anvisa, mas também um aparelho muito bom para realizar procedimentos. Quando a gente fala do aparelho RU com relação aos outros aparelhos, algo que a gente sempre ouve falar das pessoas que adquirem o aparelho, ou mesmo do cliente, é que no caso do aparelho RU, o cliente ele sente mais a corrente elétrica, né? Traduzindo, ele sente mais choque quando a gente usa o RU. Então, hoje, muitos profissionais têm procurado especialistas para fazer a calibragem da máquina. A verdade é que a gente não sabe que se realizando essa calibragem, a gente diminui a potência do aparelho, né? Eu não saberia dizer isso, né? Mas é algo que faz a gente realmente pensar, né? Sobre se deve-se ou não mexer na calibragem, né, da eletricidade. Mas sim, esse aparelho, o RU, sempre ele apresenta uma corrente maior. Quando a gente fala de corrente maior, que a cliente sente essa eletricidade, a gente tem que lembrar que o aparelho RU, ele vem com duas manoplas, ele tem duas entradas aqui na parte de trás, para você trabalhar com manoplas de ultrassom. Então tem as duas manoplas e aqui a gente consegue selecionar através das ponteiras qual a gente vai usar, né? Se eu quero uma manopla de ultrassom, né? Ou se eu quero trabalhar com a ponteira do jato de plasma eletrocautério. Talvez por ele usar, né, a mesma corrente, tanto para o jato de plasma quanto para as manoplas de ultrassom, talvez ele tenha essa necessidade de ter uma quantidade de energia passando maior, né? O cliente sente isso na pele. E aí aqui a gente tem as famosas canetas portáteis, né? São vários os modelos das canetas portáteis e hoje tem umas que são recarregáveis, como o exemplo dessa daqui, com um cabinho USB, e a gente também tem aquelas outras canetas que também são portáteis, mas que o fio fica ligado diretamente na corrente elétrica. Qual a diferença, tá, desses aparelhos hoje na hora de a gente fazer a realização de um procedimento, né, facial no nosso cliente? Eu vou tentar ilustrar aqui no papel, porque daí fica mais fácil. Eu vou pedir para inclinar um pouquinho aqui e aproximar, que aí fica mais fácil da gente entender. Quando a gente está falando de um aparelho como o New Skin, nós temos, tá, no New Skin, uma corrente alternada, tá? Então eu tenho aqui New Skin e aqui eu tenho uma corrente alternada. Então a corrente ou eletricidade que sai da ponteira do meu aparelho New Skin, quando ela entra dentro da pele, é como se ela fizesse esse movimento, ela é alternada. E quando eu uso um aparelho como o RU ou uma caneta portátil, eu tenho exatamente uma corrente contínua. Então eu vou marcar aqui RU, tá? Como se fosse o nosso aparelho RU ou as canetas portáteis. Qual a diferença, tá, das correntes na prática, na hora de realizar um procedimento?
Eu observei, através de vários protocolos, que quando a gente usa uma corrente alternada, eu realmente trabalho com mais segurança, tá? Quando eu estou trabalhando com uma máquina como o New Skin, que tem uma corrente alternada. Então, no caso da corrente alternada, eu trabalho com mais segurança porque eu estou emitindo menos quantidade de eletricidade e força naquela pele. Quando eu trabalho com um aparelho com corrente contínua, o risco de eu lesionar essa pele, causar uma queimadura, porque a gente está falando de um aparelho que carboniza o tecido, o risco é maior, porque a corrente é contínua. Então, imagine assim, que eu peguei a minha caneta de eletrocautério jato e eu aproximo ela da pele e eu segurei um pouco mais. Na hora de fazer aquele ponto em questão, eu segurei um pouco mais de tempo ali. Se eu estou usando uma corrente contínua, é mais fácil eu lesionar aquela pele pelo tempo em que eu fiquei. Quando eu estou usando a corrente alternada, no caso do meu aparelho New Skin, se eu demorar um pouquinho mais, o risco de eu lesionar profundamente, tá, uma camada dérmica é menor, porque a corrente ela vai fazendo isso aqui, diferente dos aparelhos o RU e o New Skin, o RU e as canetas portáteis, que tem uma corrente contínua. David, então qual é a melhor a se usar? Quando a gente fala de escolha para procedimentos, eu tenho essas 3 máquinas hoje e eu trabalho com as 3. Quando a gente fala de jato de plasma, a gente sempre sabe que o jato de plasma ele deve ser manipulado, né, ou utilizado por um médico, né, são os cirurgiões os primeiros que utilizaram a técnica com jato de plasma. E o jato de plasma ele é muito mais potente porque ele, no caso do jato de plasma médico, ele tem uma corrente contínua, então você tem uma retração tecidual muito maior. É comum a gente observar alguns vídeos na internet onde o cirurgião está fazendo uma cauterização ou usando o jato de plasma médico e você percebe que a pele ela recua, ela retrai muito mais facilmente. E a gente fala assim, nossa, quando eu estou usando o meu aparelho eu não percebo que isso acontece. Por quê? A potência do aparelho é diferente, mas quando a gente fala de jato de plasma, a gente está falando de uma corrente contínua, não de uma corrente alternada. Por isso que é muito comum as pessoas dizerem assim, eletrocautério não é jato de plasma. Sim, jato de plasma hoje, né, é uma palavra que foi patenteada, e quando a gente fala de jato de plasma, a gente está falando de uma marca específica, né? Mas produzir o jato de plasma na pele, produzir o plasma, fazer a sua célula voltar a recarregar, né? E ter aquela resposta imunológica de todo o organismo, a gente também consegue com essas máquinas, tá? Realizando o protocolo correto. Então, na hora de realizar um protocolo, um exemplo, eu vou trabalhar uma cliente que ela quer fazer um lifting de pálpebras. E a gente percebe que a cliente tem muito excesso de pele, muito. E sempre que a cliente procura o profissional, ela já quer na primeira sessão ter um resultado muito satisfatório. Então, se eu usar o meu aparelho New Skin, eu trabalho com segurança, mas eu tenho uma retração de pele menor. Eu percebo isso na prática. Quando eu estou trabalhando com o New Skin, por conta da corrente ser alternada, eu tenho retração de pele, mas em menor quantidade. Quando eu uso a caneta portátil ou uso o aparelho RU, eu percebo que eu tenho mais retração de pele para uma primeira sessão. É claro que se eu estou pegando uma pele muito sensível, uma pele que tem muito pouca hidratação, eu tenho que trabalhar com muito mais cautela, porque são aparelhos que têm uma possibilidade maior de lesionar a pele. Então, a gente tem que seguir o protocolo correto, mas um protocolo seguro. Os aparelhos com corrente contínua, na prática, eu sinto que eu consigo mais retração de pele para uma primeira sessão. Quando eu estou trabalhando com o New Skin, eu também tenho protocolos muito satisfatórios, e é a máquina que eu mais uso hoje. Mas quando se fala de retração de pele, né, de diminuir uma pele flácida, você tem que decidir qual máquina você vai usar para cada tipo de protocolo. Mas todas as máquinas são seguras desde que a gente consiga seguir um protocolo. Quando a gente vai falar de retração tecidual, a gente sempre trabalha com 5 pontos. Quando eu quero diminuir o excesso de pele, eu vou fazer 4 pontos e vou fazer novamente um no meio. Faço do lado mais 2 e
e faço um no meio. Por quê? Porque eu vou ter exatamente a retração de pele nesse sentido aqui. Então, quando a gente... Assim, era muito comum fazer uma pálpebra todinha com pontos para cima. Apenas assim. Esse protocolo funciona? Funciona. Mas percebeu-se que quando a gente trabalha com a técnica de 5 pontos, a gente tem mais retração de pele. Isso tanto para o New Skin como para o RU. Quando eu tenho mais pele para tracionar, para retrair, para diminuir, eu dou preferência para os aparelhos com corrente contínua. Quando eu tenho menos pele, eu dou preferência para o New Skin. Então, assim, quando a gente fala de alguns protocolos, né, como utilizar, né? Quando a gente vai fazer a pálpebra, por exemplo, é muito comum fazer os pontos de cima para baixo ou de baixo para cima, apenas assim. E a maioria das fotos, quando a gente coloca na internet, que a gente vê exatamente isso, coloca os pontos e vão subindo. Tem retração de pele, mas quando a gente trabalha com 5 pontos, como a gente demonstrou na folha, a gente percebe que a gente tem uma retração de pele muito maior. Então, qual a diferença dos aparelhos, né? A gente falou de aparelho com corrente alternada e com corrente contínua. E a gente falou de protocolo de retração tecidual com 5 pontos. Porque eu consigo potencializar o meu protocolo, por assim dizer, quando eu estou usando uma máquina com corrente contínua e estou trabalhando 5 pontos. Eu consigo diminuir mais quantidade de pele. Sempre lembrando que a gente tem que fazer uma avaliação da pele da nossa cliente, porque a gente está trabalhando com aparelhos com mais potência, diferente do New Skin. Estou com dúvida? Faça a primeira sessão com o New Skin, né? Veja qual resultado você conseguiu. E depois, faça uma segunda sessão com um aparelho diferente, para você entender qual foi a quantidade de retração de pele que você conseguiu. Espero que tenham gostado do vídeo, que possível possam curtir e compartilhar esse vídeo para que possam chegar a mais pessoas. Muito obrigado.